Olá, marhaban, assalamu alaikum, tudo bom? Eu sou Brisa Sócio e esse é mais um vídeo Momento Leitura. E eu estou aqui com este texto de Herbert Marcuse, Anticapitalismo. Tá dando pra ver? Aí eu também vou colocar aqui um solo de violão. Um solo de violão que Ué, cadê o texto agora? Tá aqui. Perdi o texto do Herbert Marcuse. Aqui, do Herbert Marcuse, tá? Ele foi escrito por Isabel Loureiro. Vejamos aqui essa citação. Um intelectual é alguém que se recusa a fazer compromissos com os dominantes. Herbert Marcuse. Vamos lá para a página 10 desse texto. Então, para quem não me conhece, eu faço esse quadro, Momento Leitura. 8, 9, 10. Esse texto, que é um texto de Isabel Loureiro. A grande preocupação de Marcuse, diz Isabel Loureiro, a partir do pós-guerra, é com uma teoria do sujeito, um novo sujeito histórico, pois o velho sujeito revolucionário, a classe trabalhadora, estava integrada à sociedade de consumo. Para elaborar essa teoria, volta-se para a psicanálise de Freud. Ele quer entender por que todas as revoluções foram também revoluções traídas. Vamos ver que tem uma nota de rodapé 12. Numa entrevista de janeiro de 1971, à televisão da Baviera, ele assim explicou essa ideia. Nessa época, começa nos anos 30, fui me tornando cada vez mais político. Era claro que o fascismo viria, e isso me levou a um estudo intensivo de Marx e Hegel. Freud veio um pouco mais tarde. Tudo isso com o propósito de entender por que, numa época em que realmente estavam dadas as condições para uma revolução autêntica, essa revolução fracassou ou foi derrotada. As antigas forças voltam ao poder e tudo começou numa forma ainda pior. Revolution ou the Reform, Monique Kossel Verleik, 1976, página 4. Então eu li aqui rodapé. Esse é o rodapé, tá? Vamos lá. Rodapé 12. E para isso, não basta uma análise em termos econômico-políticos. É preciso ir além, entender por quê. Junto com o termidor histórico-social, vem o termidor psíquico. Os rebeldes, ao derrubarem o velho poder, se identificam com ele e por isso tornam a instituir um novo poder, tão ou mais opressivo que o anterior. Ou seja, a dominação é interiorizada, o que explica as sucessivas derrotas em termos psicológicos. Marcuse se pergunta se não haveria já nos próprios indivíduos uma dinâmica que nega internamente a libertação e a satisfação possíveis, fazendo que os indivíduos se dobrem à negação, não apenas do exterior. Aqui é a nota de rodapé 13, tá? A noção
de progresso à luz da psicanálise de 1968. Então, está no texto, né, de Marcuse, a noção de progresso à luz da psicanálise. Esse texto está em Cultura e Psicanálise, tá? Da editora Paz e Terra. 13. Nota de rodapé 13. É esse indivíduo autorreprimido que apoia os senhores e suas instituições. Assim sendo, é preciso entender a derrota das revoluções em termos econômicos, políticos, sociais, históricos e psicológicos. É a repressão das pulsões de vida, eros, que cria indivíduos aptos a aceitarem uma sociedade repressiva e a temerem sua própria libertação. Na Conferência Ecológica e Crítica da Sociedade Moderna de 1977, diz Marcuse. Vamos ver o que Marcuse diz. Os indivíduos introjetam valores e objetivos, os quais estão incorporados nas instituições sociais, na divisão social do trabalho, na estrutura de poder estabelecida e assim por diante. E, inversamente, as instituições sociais e políticas que refletem as necessidades socializadas dos indivíduos, as quais se tornam, deste modo, suas próprias necessidades. Este é um dos processos mais importantes na sociedade contemporânea. Com efeito, continuando o que diz Marcuse, tá? Os quais se tornam, deste modo, suas próprias necessidades. Este é um dos processos mais importantes na sociedade contemporânea. Com efeito, as necessidades que verdadeiramente são oferecidas aos indivíduos pelas instituições e, em muitos casos, impostas aos indivíduos, acabam tornando-se as próprias necessidades e carências dos indivíduos. Esta aceitação das necessidades impostas contribui para uma estrutura de caráter afirmativo. Muito interessante, Robert Marcuse. Vamos agora dar andamento à leitura do texto de Isabel Loureiro. Como seria possível, então, na sociedade industrial avançada, fazer explodir esta estrutura de caráter que apoia os senhores e suas instituições? Essa trilha sonora, esse fundo musical tá muito inspirador. Valeu, Ariel Leon. Parabéns, estou gostando do fundo, muito bom. Instituições. Como seria possível uma subjetividade rebelde? Marcuse acredita existir a possibilidade objetiva de que Bloch denominou utopia concreta. Utopia, porque essa sociedade não existe em lugar algum. Concreta, porque é uma possibilidade histórica real. O problema seria a inexistência de um sujeito histórico eficaz para viabilizar essa utopia que ele vê como possível. Qual é o seu argumento? No capitalismo avançado, com a automação do trabalho, não é mais necessário reprimir os indivíduos para que trabalhem, tal como era preciso numa sociedade de escassez. Essa era... Deixa eu ver que horas são. Essa era a hipótese de Freud, sobre a qual se assentava a ideia de que a civilização exige a repressão das pulsões, exige que o princípio de prazer se subordine ao princípio de realidade. Fazendo uma leitura marxista de Freud, Marcuse cria dois novos conceitos, mais repressão. Os dois novos conceitos, mais repressão. O controle adicional acima do indispensável à existência da sociedade humana civilizada, requerido pela dominação social. E o princípio de desempenho, a forma histórica predominante
do princípio de realidade, historicizando o que, segundo Freud, ora constituinte da natureza humana. De que Freud, segundo Freud, era constituinte da natureza humana. Embora em nenhum momento do livro o nome Marx seja mencionado, vamos então para a nota de rodapé número 14. Aqui, ó. A razão para isso deve ser creditada ao macartismo, que durou até o fim da década de 1950. Eros e Civilização foi publicada em 1955, ano em que minha mãe nasceu. Beijo, mãe! E continuando... 14. Cadê você? Onde estás? Há uma evidente analogia entre o conceito de mais repressão e o de mais-valia, assim como o conceito de princípio de desempenho está ligado à crítica marxista do capitalismo e do trabalho alienado. Assim sendo, numa sociedade em que o trabalho manual é crescente, substituído por máquinas, Eros pode libertar-se. A energia pulsional anticanalizada para o trabalho pode dirigir-se para outros fins. Entretanto, precisamente porque não há mais base objetiva para a ideologia do trabalho penoso e para a repressão das pulsões, é que é necessário a repressão das consciências. Mas, se as consciências são dominadas, como é possível a emancipação? Bom dia, seres humanos, ou boa tarde, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas para mim é dia. Eu vou falar os obrigados, meu nome é Bruno Melo, então deixa aí de se inscrever no... Eu vou encerrar este vídeo, momento leitura, Mundo Brisa Social, inscreva-se no canal, assalamu alaikum, e até o próximo vídeo, momento leitura. Give me a like. Bye.